Relacionamento aberto foi ideia dela, vingança foi ideia minha. Relacionamento aberto foi ideia dela, a vingança foi completamente minha e o que aconteceu depois vai te deixar sem palavras. Minha esposa Camila me deu um ultimato numa terça-feira à noite que mudou tudo. Ela chegou em casa depois do trabalho, sentou no sofá da sala e disse que precisávamos conversar. Eu estava fazendo janta, desliguei o fogo e fui até ela. Meu coração já estava acelerado porque essas palavras nunca significam nada bom. Ela olhou nos meus olhos e soltou a bomba. Queria um relacionamento aberto. Não estava pedindo, estava informando. Ou eu aceitava ou ela pedia o divórcio. Simples assim. Sem espaço para negociação, sem conversa sobre terapia de casal, sem tentar resolver de outra forma. Era aceitar ela ficar com outros homens ou perder meu casamento de 7 anos. Você consegue imaginar o que é ouvir isso da pessoa que você ama? Deixa nos comentários se você já passou por algo parecido porque eu garanto que é uma dor que você não deseja para ninguém. Fiquei em choque. Literalmente paralisado. Perguntei se ela tinha conhecido alguém, se estava me traindo. Ela disse que não, que era apenas sobre ela precisar de mais emoção na vida, mais aventura, mais liberdade. Que nosso casamento tinha ficado monótono e previsível. Que ela se sentia velha aos 32 anos vivendo como se tivesse 60. Eu tinha 34 e trabalhava como analista de sistemas. Camila era enfermeira e sempre foi extrovertida, cheia de energia. Nos conhecemos há 9 anos numa festa de amigos em comum. Foi amor rápido, intenso, daqueles que você sente que encontrou a pessoa certa. Casamos depois de 2 anos de namoro. Cerimônia simples mais bonita, lua de mel em Porto de Galinhas, vida estável e confortável. Compramos um apartamento, tínhamos 2 gatos, uma rotina tranquila. Eu achava que estávamos bem. Aparentemente eu estava enganado. Camila disse que já tinha pensado em tudo, que tinha conversado com amigas que viviam relacionamentos abertos e eram felizes. Que monogamia era uma construção social ultrapassada. Que ela me amava mas precisava dessa liberdade para se sentir completa. E que se eu realmente a amasse, eu entenderia. Tentei argumentar. Falei sobre nossos votos de casamento, sobre fidelidade, sobre trabalharmos juntos nos nossos problemas. Ela cortou todas as minhas tentativas. Já tinha decidido. Já tinha até baixado aplicativos de relacionamento. Estava apenas me dando a cortesia de saber antes de começar a usar. A cortesia. Como se fosse um favor que ela estava me fazendo. Disse que precisava da minha resposta até o fim de semana. 3 dias para eu decidir se aceitava ser corno consentido ou se perdia a minha esposa. Passei aqueles 3 dias no inferno. Não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia me concentrar no trabalho. Minha cabeça era um turbilhão de pensamentos. Será que eu era um marido ruim? Será que não era suficiente para ela? Será que ela já estava me traindo e só queria legalizar? Conversei com meu irmão mais velho, o Henrique. Ele ficou furioso, disse que eu tinha que terminar na hora, que Camila estava me desrespeitando da pior forma possível. Mas eu amava ela. Ainda amava. E tinha medo de perdê-la. Na sexta-feira à noite dei minha resposta. A aceitei. Aceitei porque estava com medo, porque achei que talvez ela tivesse razão e eu estava sendo antiquado, porque acreditei quando ela disse que isso não mudaria o amor entre nós. Hoje olho para trás e vejo o quanto eu estava errado. O quanto eu estava desesperado. O quanto eu me traía ao aceitar algo que ia contra tudo que eu acreditava. Mas naquele momento, dominado pelo medo de ficar sozinho, eu disse sim. As regras foram estabelecidas. Sempre usar proteção. Sempre avisar quando fosse sair com alguém. Nunca trazer ninguém para nossa casa. Nada de desenvolver sentimentos por outras pessoas. Parecia controlável no papel. A realidade seria completamente diferente. Camila estava radiante. Agradeceu, disse que eu era incrível por ser tão moderno e compreensivo. Que nosso casamento só ficaria mais forte com isso. Que ela me amava ainda mais por eu ter aceitado. Aquelas palavras eram facas no meu peito, mas eu sorri e fingi que estava tudo bem. Uma semana depois Camila teve seu primeiro encontro. Ela se arrumou como não se arrumava para mim há meses. Vestido novo, maquiagem caprichada, perfume caro, salto alto. Eu a vi sair pela porta às 8 da noite e senti meu coração se despedaçar. Fiquei sozinho no apartamento com os gatos, tentando assistir alguma coisa na TV mas sem conseguir prestar atenção. Minha cabeça criava imagens do que ela estava fazendo. Onde estava? Com quem estava? O que estavam fazendo? Era uma tortura psicológica que eu tinha aceitado voluntariamente. Você acha que existe alguma forma de preparar seu coração para ver a pessoa que você ama sair para ficar com outro? Comenta aí sua opinião. Camila voltou às 3 da manhã. Eu estava acordado, obviamente.
Ela entrou com aquele sorriso no rosto, aquele brilho nos olhos. Perguntou se eu estava bem. Eu menti e disse que sim. Ela foi tomar banho e eu fiquei ali na cama, me sentindo o maior idiota do mundo. Nos dias seguintes ela mencionava o cara com quem tinha saído. Juliano. Ela falava dele casualmente, como se fosse normal eu ouvir sobre os encontros da minha esposa com outro homem. Juliano disse isso, Juliano fez aquilo. Cada menção era como sal em uma ferida aberta. Os meses seguintes foram um inferno disfarçado de normalidade. Camila saía 2, 3 vezes por semana. Sempre voltava tarde. Sempre com aquele ar de satisfação. E eu? Eu fingia que estava tudo bem. Fingia que não me importava. Fingia que era um marido moderno e evoluído que entendia que amor e sexo eram coisas separadas. Mas por dentro eu estava morrendo um pouquinho a cada dia. Tentei sair com outras mulheres também, afinal as regras valiam para os dois. Mas não conseguia. Não queria estar com outras mulheres. Queria estar com minha esposa. Queria nosso casamento de volta. Foi então que algo mudou em mim. Não foi uma mudança súbita, foi gradual. Comecei a perceber que eu estava perdendo minha dignidade, meu amor próprio, minha essência. Estava me tornando uma sombra do homem que eu era. E para quê? Para manter uma mulher que claramente não me respeitava? Para preservar um casamento que já estava morto? Comecei a fazer terapia. O psicólogo foi direto comigo. Disse que eu estava em um relacionamento emocionalmente abusivo, que Camila tinha me manipulado para aceitar algo que eu nunca quis, que eu estava sacrificando minha saúde mental por medo de ficar sozinho. As sessões de terapia foram abrindo meus olhos. Comecei a entender que o problema não era eu não ser suficiente. O problema era Camila ser egoísta, imatura e incapaz de comprometimento real. Ela queria ter o bolo e comê-lo também. Queria a segurança de um casamento e a emoção de aventuras. Queria minha dedicação e lealdade enquanto ela fazia o que quisesse. E eu tinha aceitado isso como um idiota. Mas não aceitaria mais. Foi quando comecei a planejar minha vingança. Não seria uma vingança explosiva, gritante, dramática. Seria silenciosa, calculada, devastadora. Comecei a me transformar. Não para reconquistar Camila, mas para me tornar a melhor versão de mim mesmo. Entrei na academia pesado. Contratei um personal trainer e passei a treinar 6 vezes por semana. Mudei completamente minha alimentação. Em 3 meses eu tinha perdido 15 quilos de gordura e ganhado massa muscular. Meu corpo estava irreconhecível. Comprei roupas novas, modernas, que valorizavam meu novo shape. Mudei o corte de cabelo, deixei crescer a barba da forma certa. Investi em cuidados pessoais como nunca tinha investido. Você já viu aquela transformação que faz as pessoas não te reconhecerem mais? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Comenta aí se você já passou por uma transformação assim. Mas não foi só físico. Investi pesado na carreira. Peguei projetos mais desafiadores no trabalho, fiz cursos de programação avançada, networking, me dediquei como nunca. Resultado? Recebi uma proposta de outra empresa com salário quase o dobro do que eu ganhava. A aceitei na hora. Comprei um carro novo, um sedã esportivo que sempre quis mas nunca me permiti ter. Comecei a sair mais, conheci gente nova, ampliei meu círculo social. Voltei a fazer coisas que tinha abandonado. Comecei a tocar violão de novo, entrei para um grupo de escalada, fiz aulas de culinária gourmet. E sabe o que aconteceu? Mulheres começaram a me notar. Muitas mulheres. No trabalho, na academia, nos lugares que eu frequentava. Recebia cantadas, paqueras, convites. E dessa vez eu aceitei. Comecei a sair com outras mulheres. Não por amor, não por querer um relacionamento sério, mas porque finalmente tinha entendido que podia. Que era bonito, interessante, bem-sucedido. Que tinha valor. Que não precisava aceitar migalhas de ninguém. Camila começou a perceber a mudança. Perguntava por que eu estava diferente, por que estava saindo tanto, por que não estava mais esperando ela voltar dos encontros acordado. Eu respondia vagamente, dizia que estava bem, que estava curtindo minha liberdade também. Ela ficava incomodada mas não podia dizer nada. Afinal, tinha sido ideia dela. Tinha sido ela quem tinha aberto o relacionamento. Tinha sido ela quem tinha dito que precisávamos de liberdade. Agora eu estava tendo a minha e ela estava odiando. Um dia cheguei em casa às 4 da manhã depois de sair com uma mulher que tinha conhecido na academia. A Renata, personal trainer, 28 anos, corpo escultural, sorriso lindo. Camila estava acordada, visivelmente irritada. Perguntou onde eu tinha estado. Eu disse que tinha saído. Ela perguntou com quem.
Eu disse que era irrelevante, que as regras não exigiam que eu desse detalhes. Ela ficou furiosa. Disse que eu estava mudando, que não me reconhecia mais, que isso não era o que ela tinha em mente quando sugeriu o relacionamento aberto. Aquela noite foi reveladora. Camila deixou claro o que ela realmente queria. Ela queria ter a liberdade de ficar com outros homens enquanto eu ficava em casa esperando como um cachorrinho fiel. Ela queria que eu aceitasse a situação passivamente, sem reagir, sem mudar, sem buscar nada para mim. Ela queria que eu sofresse em silêncio enquanto ela curtia a vida. Mas eu não era mais aquele homem. O André que tinha aceitado o relacionamento aberto por medo tinha morrido. No lugar dele nasceu alguém que sabia seu valor e não aceitava mais desrespeito. Nos meses seguintes intensifiquei minha vingança. Comecei a sair mais vezes do que ela. Sempre impecável, sempre bem vestido, sempre feliz. Postava fotos nas redes sociais em lugares legais, com gente bonita, vivendo a melhor fase da minha vida. Camila via tudo. E eu sabia que estava corroendo ela por dentro. A cada post, a cada story, a cada foto minha sorrindo, ela percebia que tinha criado um monstro que não conseguia mais controlar. Tem algo mais satisfatório do que ver a pessoa que te subestimou perceber que você é muito mais do que ela imaginava? Deixa nos comentários o que você acha. Camila tentou várias táticas. Primeiro tentou o ciúme explícito. Comentava sobre os homens com quem saía, tentava me deixar com ciúmes. Não funcionou. Eu apenas concordava e dizia que estava feliz por ela. Depois tentou a sedução. Começou a se insinuar mais para mim, querer mais intimidade. Eu correspondia friamente, sem emoção, sem a paixão que costumava ter. Era sexo mecânico, automático, vazio. Ela percebia. Depois tentou conversas profundas. Queria saber o que eu estava sentindo, pensando. Eu dizia que estava ótimo, melhor do que nunca. A gota d'água veio 6 meses depois de eu ter começado minha transformação. Camila descobriu que eu estava saindo com a Renata de forma mais regular. Não era nada sério, éramos apenas amigos que saíam e se divertiam juntos, sem compromisso. Mas para Camila aquilo foi insuportável. Ela me confrontou numa noite de sábado. Disse que aquilo tinha que parar, que eu estava desenvolvendo um relacionamento com outra pessoa, que isso era contra as regras. Eu ri. Literalmente ri na cara dela. Perguntei se ela estava falando sério. Ela que tinha aberto o relacionamento, ela que tinha dito que precisava de liberdade, ela que tinha passado meses saindo com vários homens diferentes, estava agora tentando me controlar? Disse que eu não estava fazendo nada diferente do que ela fazia. A diferença era que eu estava sendo bem-sucedido nisso e ela não estava gostando de ver. Camila começou a chorar. Disse que isso não era o que ela queria, que nosso casamento estava acabando, que precisávamos fechar o relacionamento. Aquele momento foi delicioso. Ver ela desesperada, percebendo que tinha perdido o controle da situação, entendendo que tinha criado algo que não conseguia mais gerenciar. Eu olhei nos olhos dela e disse que não. Que o relacionamento continuaria aberto porque tinha sido decisão dela e agora eu estava curtindo. Que ela não podia mudar as regras só porque não estava gostando do resultado. Que ela precisava lidar com as consequências das próprias escolhas. Camila ficou em choque. Não esperava aquela reação. Nos dias seguintes ela tentou de tudo. Chorou, implorou, ameaçou, negociou. Disse que tinha cometido um erro, que queria voltar a ser exclusivos, que me amava e não queria me perder. Mas era tarde demais. O dano estava feito. A confiança estava quebrada. E mais importante, eu tinha descoberto uma versão de mim mesmo que eu gostava muito mais. Um André confiante, bem-sucedido, desejado. Não queria mais ser o André inseguro que aceitava qualquer coisa por medo de ficar sozinho. 2 semanas depois dessa conversa, Camila teve um colapso emocional. Descobriu que o Juliano, o cara com quem ela tinha estado saindo por meses, tinha começado um relacionamento sério com outra mulher. Ele tinha cortado contato com ela. Camila ficou arrasada. Veio chorar comigo, dizendo que se sentia usada, descartada. Eu a consolei, mas sem emoção real. Apenas cumprindo protocolos de um casamento que já estava morto faz tempo. Ela percebeu minha frieza e isso a machucou ainda mais. Foi naquele momento que Camila finalmente entendeu o tamanho da besteira que tinha feito. Ela tinha trocado um casamento estável, um marido dedicado, uma vida boa, por aventuras vazias que não levaram a nada. Tinha aberto o relacionamento achando que eu ficaria para sempre esperando por ela. Não imaginava que eu me transformaria, que melhoraria, que me tornaria disputado. Não imaginava que a sua busca por liberdade me libertaria também. E agora estava pagando o preço. Você concorda que às vezes as pessoas só dão valor quando perdem? E que quando isso acontece já é tarde demais? Comenta a sua opinião. Camila intensificou as tentativas de reconquistar a exclusividade.
Passou a recusar saídas com outros homens. Deletou os aplicativos de relacionamento. Ficava em casa nas noites de fim de semana, esperando que eu fizesse o mesmo. Mas eu não fiz. Continuei saindo, curtindo, vivendo. Às vezes com a Renata, às vezes com outras mulheres, às vezes apenas com amigos. Minha vida social estava fervilhando e eu estava amando cada segundo. Em uma sexta-feira, cerca de 8 meses depois do início do relacionamento aberto, Camila sentou comigo para uma conversa séria. Disse que não aguentava mais aquela situação. Que tinha percebido que relacionamento aberto não era para ela, que tinha cometido o maior erro da vida dela. Que queria fechar o relacionamento, voltar a ser exclusivos, trabalhar em nosso casamento. Que faria terapia, mudaria, seria a esposa que eu merecia. Chorou muito enquanto falava, lágrimas genuínas de arrependimento. Eu deixei ela terminar de falar. Depois respirei fundo e dei minha resposta. Disse que entendia o arrependimento dela, que acreditava que era genuíno. Mas que algumas coisas não têm volta. Que ela tinha feito escolhas que tinham consequências permanentes. Que tinha quebrado algo em mim que não podia ser consertado. Que o André que a amava incondicionalmente tinha morrido naquele dia em que ela deu o ultimato. Que no lugar dele nasceu alguém que não aceitava mais ser segunda opção, ser porto seguro, ser o plano B. Falei que ia dar continuidade ao processo de divórcio que já tinha começado a preparar há 2 meses. Sim, eu já estava me preparando legalmente. Já tinha consultado advogado, já tinha começado a organizar documentos, já tinha me planejado financeiramente. Minha vingança não era só emocional, era completa. Era mostrar para ela que eu não precisava mais do casamento, que estava pronto para seguir sozinho, que tinha me tornado alguém autossuficiente e completo. Camila entrou em pânico. Disse que eu não podia fazer aquilo, que tínhamos uma história, que deveríamos lutar pelo nosso casamento. Eu disse que já tinha lutado. Tinha lutado quando aceitei algo que ia contra meus valores. Tinha lutado todas as noites que passei sozinho enquanto ela estava com outros homens. Tinha lutado toda vez que engoli minha dor para não parecer inseguro ou controlador. Mas agora eu não lutaria mais. Agora eu escolheria a mim mesmo. O processo de divórcio levou 4 meses. Camila tentou dificultar, pediu para conversarmos mais, mandava mensagens tarde da noite dizendo que sentia minha falta. Mas eu me mantive firme. Respondi apenas o necessário sobre questões legais. Não caía em provocações emocionais. Não cedia a momentos de fraqueza. Tinha um objetivo claro e não me desviaria dele. A divisão de bens foi justa. Ela ficou com alguns móveis, eu fiquei com o apartamento porque foi comprado antes do casamento com dinheiro da minha família. Durante esse período minha vida continuou melhorando. Recebi outra promoção no trabalho. Comecei a dar palestras sobre tecnologia em eventos da área. Viajei para lugares que sempre quis conhecer. Fiz amizades verdadeiras com pessoas incríveis. E sim, continuei saindo com mulheres, mas de forma mais seletiva. Não era mais sobre quantidade, era sobre qualidade. Sobre encontrar pessoas que agregassem à minha vida, que fossem parceiras de verdade, que me respeitassem. Você já se sentiu tão bem consigo mesmo que não precisa de ninguém para ser feliz? Isso não significa não querer companhia, significa não precisar dela para se sentir completo. Comenta se você entende essa diferença. O divórcio foi oficializado numa manhã de quinta-feira. Assinamos os papéis no cartório. Camila chorou durante todo o processo. Eu mantive a compostura. Não era a felicidade que eu sentia, mas também não era tristeza. Era um misto de alívio e melancolia. Alívio por estar fechando aquele capítulo doloroso. Melancolia pelo que poderia ter sido se ela tivesse feito escolhas diferentes. Mas era o fim necessário. Era a libertação definitiva. Nos meses seguintes soube por amigos em comum que Camila não estava bem. Que se arrependia profundamente, que falava que tinha destruído o melhor homem que já tinha tido. Que as aventuras que ela tanto queria não tinham preenchido o vazio que ela sentia. Que ela tinha trocado ouro por bronze e só percebeu isso quando já era tarde demais. Parte de mim sentiu pena. A outra parte sabia que ela tinha feito suas escolhas e precisava lidar com as consequências. Quanto a mim, minha vida estava melhor do que nunca. Conheci a Beatriz 3 meses depois do divórcio. Ela é arquiteta, tem 30 anos, é independente, inteligente, engraçada. Nos conhecemos em um evento de networking. A conexão foi instantânea, mais diferente do que foi com Camila. Era mais madura, mais equilibrada, mais saudável. Começamos a sair sem pressa, sem pressão. Ela sabia da minha história, eu sabia da dela. Ambos tínhamos bagagens, mas estávamos dispostos a construir algo novo. Beatriz é tudo que Camila não era. Ela me respeita, me valoriza, me escolhe todos os dias. Não tem joguinhos, não tem manipulação, não tem egoísmo.
É uma parceria de verdade, onde ambos contribuem igualmente. Onde conversamos sobre problemas ao invés de fugir deles. Onde construímos juntos ao invés de um destruir o que o outro constrói. Ainda é cedo para dizer se vai virar algo para a vida toda, mas pela primeira vez em anos estou genuinamente esperançoso sobre o futuro. Quanto a Camila, soube recentemente que ela está tentando reatar com um ex-namorado de antes de me conhecer. Não sei se vai dar certo, não me importo mais. Ela é parte do meu passado, uma lição aprendida, uma cicatriz que me lembra de nunca mais aceitar menos do que mereço. Não guardo raiva dela, mas também não tenho vontade de tê-la na minha vida de forma alguma. É indiferença mesmo, a forma mais definitiva de encerramento. Olhando para trás agora, consigo ver como aquela experiência horrível me transformou em alguém melhor. Aprendi sobre amor próprio, sobre estabelecer limites, sobre não negociar meus valores por medo de ficar sozinho. Aprendi que relacionamentos saudáveis são sobre respeito mútuo, não sobre uma pessoa satisfazer todos os caprichos da outra. Aprendi que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo é dizer não, é ir embora, é escolher sua paz acima de tudo. Também aprendi sobre vingança. Minha vingança não foi gritar, xingar, expor publicamente ou fazer escândalos. Foi silenciosa, elegante, devastadora. Foi me tornar tão bom, tão bem-sucedido, tão feliz que ela percebesse exatamente o que tinha perdido. Foi mostrar que eu não precisava dela para ser incrível. Foi virar o jogo completamente e fazer ela perceber que tinha cometido o maior erro da vida dela. E funcionou perfeitamente. Se você está passando por algo parecido, meu conselho é não aceite desrespeito. Não importa quanto você ama alguém, se essa pessoa não te valoriza, não te respeita, não te escolhe, você precisa ter coragem de ir embora. Eu sei que é assustador. Eu sei que dói. Eu sei que parece impossível imaginar a vida sem aquela pessoa. Mas eu prometo que do outro lado daquela dor existe uma versão melhor de você esperando para nascer. Invista em você. Sempre. Independente de estar em um relacionamento ou não. Cuide do seu corpo, da sua mente, da sua carreira, dos seus sonhos. Torne-se tão completo e interessante que as pessoas se sintam privilegiadas por fazer parte da sua vida. E nunca, nunca mesmo, aceite migalhas de afeto de alguém que deveria te dar o banquete completo. Você merece mais. Sempre merece mais. A melhor vingança contra alguém que te subestimou é viver bem. É ser feliz. É mostrar que você não só sobreviveu sem ela, mas prosperou. É deixar claro que ela foi apenas um capítulo da sua história, não a história toda. E que os capítulos seguintes são muito, muito melhores. Foi exatamente isso que fiz. Relacionamento aberto foi ideia dela. A vingança, a transformação, o sucesso, tudo isso foi ideia minha. E funcionou perfeitamente. Então essa é minha história. Uma história de dor, crescimento, vingança e renascimento. Uma história que não tem final feliz tradicional de reconciliação, mas tem algo melhor. Tem um final onde eu descobri meu próprio valor, onde aprendi a me respeitar, onde me tornei alguém que me orgulho de ser. E isso, no fim das contas, vale muito mais do que qualquer relacionamento. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar toda essa jornada. Essa história foi difícil de viver e ainda é difícil de contar, mas espero que de alguma forma ajude você. Seja te dando forças para sair de uma situação ruim, seja te fazendo valorizar o que você tem, seja simplesmente te fazendo refletir sobre relacionamentos e escolhas. Cada experiência tem suas lições e essas foram as minhas. Agora eu tenho um pedido muito importante para você que está assistindo. Se essa história tocou você de alguma forma, se você se identificou, se aprendeu algo ou simplesmente achou interessante, por favor se inscreva no canal aqui embaixo. É só clicar no botão vermelho de inscrever. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer mais conteúdo assim para vocês. Ativa o sininho de notificações também para não perder nenhum vídeo novo. Deixa seu like nesse vídeo, é rapidinho, só apertar o dedão para cima ali embaixo. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que possam precisar ouvir essa mensagem. E se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes a gente precisa ouvir a história de alguém que passou pelo mesmo para ter coragem de fazer o que precisa ser feito. E não esquece de clicar nos cards que estão aparecendo na sua tela agora. Tem outros vídeos incríveis com histórias similares, conselhos sobre como superar traição, dicas sobre como se reconstruir depois de um relacionamento tóxico. É conteúdo que pode realmente mudar sua perspectiva e te ajudar nesse momento difícil. A comunidade que estamos construindo aqui é sobre apoio mútuo e crescimento. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Você acha que eu fiz certo? Você teria feito diferente? Já passou por algo parecido? Conta a sua experiência, vamos criar um espaço seguro aqui onde todo mundo pode desabafar sem julgamento. Leio todos os comentários e respondo sempre que possível. Sua opinião importa muito e pode ajudar outras pessoas também.
E se você tem uma história para compartilhar, se quer que eu conte sua história aqui no canal mantendo sua privacidade, manda um e-mail para o contato que está na descrição do vídeo. Estamos sempre procurando histórias reais que possam inspirar e ajudar outras pessoas. Sua experiência pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Lembra sempre, você merece ser feliz. Você merece ser escolhido em primeiro lugar. Você merece respeito, amor verdadeiro e parceria real. Não se contente com menos do que isso. Não tenha medo de recomeçar, de se transformar, de buscar sua melhor versão. O melhor ainda está por vir, acredite nisso. Um abraço forte de alguém que aprendeu da forma mais difícil que às vezes perder alguém é ganhar a si mesmo. Até o próximo vídeo.